Perguntas genéricas. Pessoal, eu fico recebendo isso toda hora. A realidade é essa, as pessoas me perguntam: ah, Tata Hélio, meu caso tem 3 fatores, quanto tempo vai demorar? 2 fatores, quanto tempo vai demorar? Eu vou explicar para você o quão complexo e o quão difícil é calcular uma amarração. Então eu vou explicar para você todo o rumo que a fração faz desde que ela é manipulada pelo magista ou pelo sacerdote, no caso. A primeira coisa que essa fração vai fazer, ela vai sair lá da egrégora do sacerdote e ela vai ser mandada para a vítima. Uma vai se alojar no pedinte, naquela pessoa que está pedindo amarração, é mais ou menos uns 20%, e a outra fração vai se alojar na vítima. A amarração, quando se aloja na vítima, ela não se aloja já de início, ela não chega e adentra o corpo da vítima, muito fácil. Ela, na verdade, quando ela vai adentrar o corpo da vítima, às vezes ela não consegue, isso é normal. E o sacerdote já colocou energia suficiente para que ela se perca nesse processo. Então ela tenta entrar no corpo da vítima e ela não consegue. Aí ela aumenta a radiação dela e tenta de novo, até que ela consiga. Quando ela adentra dentro do corpo astral da pessoa e se aloja no chakra do coração, que é o chakra das emoções, é esse chakra que conduz os nossos sentimentos. É lá que a amarração amorosa se aloja. Quando ela se aloja nesse chakra, ela começa a causar alterações nesse chakra. Uma das estratégias que a amarração tem é associação. Os espíritos sabem como funciona o ser humano e eles sabem que o ser humano funciona muito por associação também. Então, se o ser humano ele começa a se sentir mal em determinada situação, ele vai tender a sair daquele local. Se ele se sente bem, ele vai tender a ficar. A mesma coisa acontece com uma amarração. A amarração vai fazer com que a vítima se sinta bem na sua presença. E na presença de outras pessoas, ela se sinta mal. E é o que acontece, quando você se sente mal na presença de outras pessoas, você tende a repelir essas pessoas. Tá, mas aí eu tô falando só da parte em que a amarração começou a agir. E os fatores? São os fatores que definem o tempo? A realidade é que não, pessoal. Cada pessoa vai reagir de um jeito para a amarração. Vai ter pessoas que vão ter resistência, outras pessoas vão ter menos resistência, outras pessoas vão ter resistência num corpo específico. Então vamos lá, vamos dizer que você é um religioso. A tua resistência pode ser no teu corpo espiritual, no teu espírito. Vamos dizer que você seja uma pessoa bem alinhada com suas energias ou algo do tipo. Você pode ter resistências ali no astral. Resistência, quando a fração vai entrar no corpo, pode ser maior. Vamos dizer que você tenha travas mentais, que são os entraves que a gente chama. Isso também vai interferir na amarração. A realidade é que os entraves e os fatores, eles têm uma diferença. As pessoas não entenderam ainda. Os fatores, eles são quando duas pessoas criam um motivo no qual a mente é respaldada pelo racional. Então, por exemplo, você traiu sua mulher, a tua mulher tem um motivo para te odiar, então é respaldado pelo racional dela. Um entrave, que é uma trava, ele é uma trava que só vem de uma pessoa, não tem o respaldo da outra. Então, exemplo, vamos dizer que a pessoa tem uma trava sexual, ela não consegue ir ao ato com o parceiro. O que acontece? Literalmente, quando ela tem essa trava, ela vai tender a não conseguir praticar o ato. Entende? Isso tem a ver com um entrave próprio da pessoa. A outra pessoa só vai dar motivo, só vai virar um fator se a outra reagir de forma negativa, não compreender, se tentar alguma coisa que não seja permitido ou algo do tipo. Aí sim gera um fator. Os fatores são sempre respaldados em ambos. Se o teu caso tem 4, 5 fatores, tem 4, 5 fatores. Por isso que quando fraciona, vira um fator. Porque é uma energia interligada entre vocês que deu em erro. Isso é o fator. Os entraves são parte da pessoa. E os entraves podem gerar resistência. Então, tem a resistência. Então, por exemplo, a pessoa orgulhosa, ela tem resistência no mental, entende? Vai ser mais complicado ela tomar uma ação. Mas a própria amarração já foi codificada, vamos dizer, ela já foi manipulada para que quando isso aconteça, ela dê de frente com uma resistência, ela suba energia até que ela consiga contornar. E assim por diante. A mesma coisa é o alojamento energético, entende? O alojamento energético tem que alojar tanto de energia para contornar um tanto de situação. Então, por exemplo, tem que contornar uma situação X, tem que alojar uma quantidade Y de energia. Vai ter pessoas que vai ser necessária uma energia maior alojada e vai ter pessoas que vai ser necessária uma energia menor. Vai ter pessoas que os fatores, a tensão dos fatores vão ser maiores. Então, por exemplo, existe a tensão energética dos fatores. Cada erro que você faz ou é mais grave ou é mais leve. Então, por exemplo, você traiu sua esposa, é um erro muito grave. Agora, se você só brigou com ela, é um erro menor, não concorda? A espiritualidade compreende isso. E ela compreende que a densidade dos fatores é única de cada caso. Então,
a menos que vocês tenham tomado as mesmas atitudes negativas. Você me falar a quantidade de fatores, no seu caso. Você me falar quanto tempo você está esperando. Eu não vou conseguir calcular baseado nisso. Não tem lógica, pessoal. Não é baseado nisso. Existe um mapeamento a ser feito. O sacerdote ele não fala tudo que ele vê nos búzios porque o cliente não vai entender nada. Não tem utilidade para o cliente. Entende? Então é que nem, por exemplo, o médico. Ele vai te dizer, ele vai lá fazer uma cirurgia de traqueostomia em você. Ele vai te explicar as técnicas que ele vai usar para executar essa cirurgia? Não, ele só vai dizer o que vai acontecer. A mesma coisa é a amarração. O que acontece? Essa amarração, como ela está dentro do corpo da vítima, ela tende a ficar em dados momentos, como a gente tem emoções, a gente consome outras energias, ela vai tender a ficar mais negativa ou mais positiva. O sacerdote vai lá e ajusta para sempre manter ambas na mesma radiação. Quando não ajusta, uma das frações perde radiação da outra. E aí elas não geram trocas energéticas. Quando elas não geram trocas energéticas, a sua amarração está sendo fracionada. Porque a amarração é as trocas energéticas do pedinte com a vítima. Quando finaliza a amarração, é quando chama para ação, significa que tem alojamento suficiente para que a pessoa assuma um compromisso mental dela e detalhe, tem alojamento o suficiente também para, se caso acontecer alguma coisa, o alojamento ir lá e arrumar na última hora. Então, quando chama para ação, significa que a pessoa vai tomar uma ação. Daquele momento em diante, você já pode ficar com ela, já pode ter tudo certinho. Então, entenda perfeitamente que falar ou calcular uma amarração não é só falar fatores, é muito mais que isso. Gostou da explicação? Eu sou o Tata de Assarote, o Tata do Amor. Se inscreve no meu canal e fica de olho, pessoal, que tá vindo o meu novo livro, o Livro das Amarrações, o primeiro livro totalmente sobre amarração do mundo. Se inscreve no canal e deixa o like.